Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Nicholas Hoult foi elogiado aí pelo ator do elenco de Superman Legacy. Tem aí indícios que talvez, presta atenção, talvez o elenco esteja na Noruega para gravar as primeiras cenas, mas não é muito confirmado, isso é só uma suposição, certo? Os fãs da DC que são detetives, né, quase que particulares, às vezes a gente acerta para trazer informações aqui para vocês. E tem uma novidade também que o Lex Luthor, né, o Nicholas Hoult, vai participar do podcast do Rosenbaum. O James Gunn tinha participado e ele falou várias coisas bem relevantes sobre a DC, foi bem legal. E agora vai ser o Nicholas Hoult que deve falar da carreira dele com certeza sobre o Lex Luthor, até porque o Rosenbaum foi o Lex Luthor do Smallville, eles devem conversar muito sobre o personagem. Lembrando, todos os dias aqui tem 2 vídeos, de manhã às 6 horas e um entre as 7 e as 8 da noite, beleza? A gente fala muito sobre a DC por aqui, segunda a segunda tem 2 vídeos. Ó, então o Michael Rosenbaum, né, que ele tem um podcast, inclusive o James Gunn já foi lá, falou do DCU, do Superman, enfim, ele falou que o próximo episódio vai ter o Nicholas Hoult. Então eu vou ficar de olho aqui pra trazer informações pra vocês, beleza? E ao The Rap, o Anthony Kerrigan, que é o Metamorfo, ele ficou entusiasmado com o Lex Luthor do Nicholas Hoult no Superman Legacy. Ele fala o seguinte, abre aspas: "Esse cara é tão brilhante, fico tão emocionado por ele. De um careca pra outro careca, sabe? A careca dele é temporária, mas sim, vai arrasar, eu sei." E aí, vocês estão vendo aí essa foto da Jennifer Holland, que é a esposa do James Gunn, que faz a Emilia Clarke, vocês estão ligados. Ela tirou essa foto num lugar que tá nevando bastante. Nesse momento, na Noruega, que é uma das locações do filme provavelmente, tá fazendo bastante frio, certo? Esse é um momento de inverno por lá, antes que, sei lá, acho que comece a primavera, enfim. Então neva bastante e tal. E é bem provável que o Superman Legacy seja gravado na Noruega, porque tinha fotos do passado de James Gunn fazendo uma... como que eu posso dizer? Uma turnê aí pra descobrir locações pro filme na pré-produção, né? E tava ali ele num lugar cheio de gelo, um lugar meio inóspito e tal. Muita gente falou, pô, será que é a Fortaleza da Solidão? Mas eu não sei se é a Fortaleza da Solidão em si. Pode ser que eles filmem algumas coisas na neve, tipo planos panorâmicos, que é aquilo que eu falei pra vocês, né? Muito filme hoje em dia coloca assim, Paris. Aí aparece lá o personagem de filme de ação em Paris. Na verdade, Paris ali é toda uma tela verde, né? Eles não foram pra Paris filmar, entendeu? Então, às vezes você vê que não é o lugar, você percebe, tá ligado? Quando você assiste muito filme, você acaba percebendo o que é muito CGI e o que é uma coisa mais, né, orgânica, digamos assim. E aí você perde meio que a credibilidade, né? Você fala assim, pô, isso aqui não tá parecendo tão Paris. O que eu quero dizer com tudo isso? O James Gunn provavelmente procurou locações para filmar lugares reais, para dar uma credibilidade. Por exemplo, se você vai pra uma geleira e filma a geleira, você provavelmente tá fazendo uns planos panorâmicos, uma coisa meio Discovery Channel, tá ligado? Umas coisas bonitas, assim, enfim. E sei lá, talvez você tá filmando ali uma pessoa andando na neve, não sei. Aí você filma a pessoa de cima com uma grua. Enfim, um negócio mais profissionalzão, que é muito mais interessante do que você entrar dentro de um estúdio com tela azul ou verde, que é o famoso chroma key, criar uns planos panorâmicos e de repente você pega e faz tudo em CGI na pós-produção. O que às vezes não é interessante, na maioria das vezes não é interessante. Diretores como Christopher Nolan jamais fariam isso, né? Tem vários outros que não fariam isso, né? São diretores que eles gostam do cenário real ali. O James Gunn diz que gosta de criar cenários, né? Dentro dos estúdios. Por exemplo, ele vai criar uma nave gigante, ele vai criar essas paradas todas. Eu acho que ele criou uma enorme Fortaleza da Solidão. Em The Flash, toda aquela Batcaverna grandona, eles criaram, não tem nada CGI ali. Então provavelmente eles devam ter construído a Fortaleza da Solidão sim. E não, meu amigo e minha amiga, não é, né, em menos 10 graus de temperatura que eles vão construir a Fortaleza da Solidão. Fiquem calmos, certo? Não é tipo um negócio meio... Eu acho que essas partes na neve, se forem gravadas mesmo, vai ser uma coisa bem específica e tal. Assim como eles podem gravar numa fazenda de verdade e falar que é Smallville, tá ligado? Superman 108, eles foram numa fazenda de verdade gravar Superman ali. O Man of Steel também tem algumas coisas no Liga da Justiça que é totalmente CGI, é uma coisa bem tosca, mas o Man of Steel é muito mais orgânico. E aí você tem, tipo, essa pista, tá ligado? Na verdade eu não vou chamar isso de pista, é só um achismo nosso dos fãs, beleza? E o Lex Luthor, falando aqui dele, ele pode ser o melhor Lex Luthor, a melhor versão do Lex Luthor, porque o James Gunn, nesse mesmo podcast, foi muito doido, né? Nesse mesmo podcast que o Nicholas Hoult vai participar, do Michael Rosenbaum, e quando o James Gunn foi lá, ele falou que não gosta do Lex Luthor caricato, né? Aquele Lex Luthor mais
Gene Hackman, ou sei lá, até mesmo Jesse Eisenberg, que é um dos piores, enfim, ele gosta do Lex Luthor frio e calculista, né? Porque se você lê quadrinho, realmente, é esse o Lex Luthor que você gosta, você não gosta de outro, tá ligado? Embora tenha um Lex Luthor bem escritos nos quadrinhos e tem um Lex Luthor que não são tão legais assim. Esse Lex Luthor do Nicolas Hoult, provavelmente, ele deva ser, talvez, se for tudo escrito direitinho mesmo, o melhor, porque é um ator promissor. Quando ele foi escalado eu fiquei bem satisfeito, assim, porque ele é um ator talentoso. Assistam um filme dele chamado... aquele filme com a Anya Taylor-Joy, né? Que é o The Menu. Assistam esse filme é bem legal. E, pô, você vê que ele é um cara que ele sabe atuar, sabe? Ele, a Rachel Brosnahan, eles sabem atuar. Então é legal você trazer atores assim talentosos do gabarito dele. Já está careca, provavelmente na hora de fazer o filme, a galera da produção do filme vai passar aquela, sabe, aquela navalha pra ficar aquela coisa brilhante, lustrosa. Um cabeleireiro vai fazer isso pra deixar aquela careca bem impecável, sabe? Aquela careca sem nenhum fiozinho de cabelo. Aquela cabeça, a famosa cabeça Ray Tracing, né? Que tem o traçado, pra quem é gamer, tá ligado? Tem o traçado de raios que tem aquele brilho, aquele reflexo, bate nela, enfim. Então, tipo, eu acredito que, assim, esse Lex Luthor, ele vai ser muito importante pra história, tá ligado? Porque é o Lex Luthor, é um vilão que é necessário pro Superman. Eu acho que ele vai ser um Lex Luthor mais parecido com o do Superman Grandes Astros. Que esse Lex Luthor, inclusive, eu me arrisco a dizer que ele é um dos melhores do Grandes Astros do Superman. Que ele é um Lex Luthor muito arrogante. Ele é arrogante, ele é muito mala, mas mala quando eu digo assim, tipo... aquele cara que ele sabe que ele é muito inteligente, que ele sabe que ele é um cara que ele tem um intelecto absurdo e ele tem essa aura de soberba, né? O Lex Luthor tem isso. Vários vilões da DC são assim. Ele é um humano, né? E ele é um cara super inteligente e tal. E nesse quadrinho tem até um capítulo específico, né? O Evangelho segundo Lex Luthor, que é um ótimo capítulo desse quadrinho e tal. Esse Lex aqui do Nicolas Hoult, eu acho que ele vai por essa linha. Por quê? Do Grandes Astros, por exemplo, é todo o lance do Lex Luthor lá que tem aquele lance do Superman depois, tipo, durante o quadrinho, né? Ele prepara o mundo pra viver sem ele, né? Porque na primeira página mostra que ele vai morrer. E aí, você tem até a animação. Se você nunca leu o quadrinho, assista a animação. Tem lá no Max, chama Superman Grandes Astros. Tem cenas bem parecidas com o quadrinho. É um pouco diferente, porque é uma adaptação, mas é bem fiel. Inclusive o traço do Frank Quitely, né? Que, tipo, que desenha esse quadrinho aí com os roteiros do Grant Morrison, enfim. Na minha opinião, esse é o melhor quadrinho do Superman, inclusive. Eu acho que o Lex Luthor vai ser basicamente inspirado nesse quadrinho. Acho que o James Gunn pediu pra ele ler esse quadrinho com certeza, porque esse Lex Luthor é muito foda. Tem vários Lex que são muito foda, né? Quando são escritos por grandes roteiristas, né? Como é o caso do Grant Morrison aqui. Gosto muito de como o Nicolas Hoult pode interpretar esse personagem de uma maneira no qual ele é o cara de Metrópolis, né? Tipo, ele é aquele cara, aquela figura mais famosa de Metrópolis. E aí de repente tem o Superman. E aí isso bate no ego do Lex. Ele fica assim, mas peraí, como é que as pessoas estão falando desse cara que vem voando? Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, beleza? Tamo junto, até a próxima.